Αυτό το οποίο μάθαμε τα τελευταία 3 χρόνια μέσα από την έρευνά μας είναι, και επειδή κοιτάξαμε τα τελευταία 30 χρόνια, είδαμε σε μεγάλο βαθμό πόσο συγκλίνουν τα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης στην Ευρώπη, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα τελευταία 30 χρόνια αυτό που είδαμε είναι ότι τα μέσα εμφανίζουν περισσότερες συγκλίσεις, και αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό, θα έλεγα, και στις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και θα μπορούσε να πει κάποιος, στην παρέμβαση και στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη μεριά, τα μέσα έρχονται πιο κοντά, γιατί οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, και αυτό είδαμε, έρχονται κοντύτερα σε σύγκριση με το παρελθόν, ίσως γιατί επικοινωνούν πιο συχνά σήμερα σε σχέση με 30 ή 40 χρόνια πριν. През тези 3 години се оказа, че има много неща в Европа, които не познавам и поради забързаното ежедневие не им обръщам внимание. Сега за мен Европа не е просто наименование, а смисъл, който откривам, и след тези 3 години мога така откровенно да кажа, че се чувствам много повече европейка, отколкото когато влязах в проекта. Well, yes, it's an important question here about the European society and European culture and how this is reflected in the media situation and how the media is evolving. So what you can see definitely is that European culture at the national level remains very strong. So each country has its own traditions, its own way of reporting, reflecting, discussing. And there is not that much cross-border really understanding in that sense. When it comes to the public media channels, also they are there all around, but they are weakening. And underneath this current, you have the social media playing out, and that's growing across the board. And more people are getting engaged in that. So they come to that landscape with their own culture, with their own issues, with their own way of sort of going into the debate. But that social media landscape is growing, and it's that cross-border as well. So there, like almost paradoxically, you have a European dimension in how this is playing out, and you have the sensitivities about the issues of migration and maybe gender, changing gender relations, and also climate change, the big challenges, the health issues we're up against. Whereas the public media landscape is quite nationally segregated. So this is a complex arena, and we have to find a way of working better, to communicate, to connect, and deal together with our common challenges. Ik denk dat we gezien hebben dat er niet één Europese cultuur is, maar dat het een verzameling is van eigen regionale natiestaat ingevulde culturen. Dat een Europese cultuur wel bestaat, maar dat het vooral een deel van een aantal waarden is. Dus je kan niet zeggen dat er één Europese cultuur is, maar het is een grote verzameling van waarden die toch wel een aantal Ideen, een aantal Normen en Waarden reflekteren. Was ich jetzt über europäische Kultur und die europäische Gesellschaft in diesem Projekt gelernt habe, betrachte ich vor allen Dingen im Hinblick auf Fragen der politischen Kommunikation, der politischen Öffentlichkeit, weil das ist auch der Hintergrund meiner Forschung. Ich reduziere also ein bisschen das sehr breite Thema von europäischer Gesellschaft, europäischer Kultur, das ja wirklich riesig ist, auf dieses Thema, wie sieht es aus mit der europäischen Öffentlichkeit und der politischen Kommunikation in der europäischen Öffentlichkeit. Und hier ist es wirklich sehr ernüchternd, möchte ich fast sagen, dass wir es tatsächlich weiterhin mit einer sehr fragmentierten europäischen Öffentlichkeit zu tun haben, obwohl wir seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren als Forschende über europäische Öffentlichkeit und die Hoffnung, dass es so etwas gäbe, oder die normative Notwendigkeit, die wir für die Europäische Union auch sehen, dass es so eine europäische Öffentlichkeit gäbe. Aber wir müssen eben aufgrund der Forschung feststellen, sie ist fragmentiert und sie ist so als Ganzes nicht
gegeben. Ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis, dass wir als Europäer doch sehr unterschiedliche Medien konsumieren, uns natürlich alle auf den gleichen Plattformen sind, aber uns auf unterschiedliche Themen fokussieren, unterschiedliche Schwerpunkte in den Themen setzen, auch wenn zum Beispiel das Eurobarometer ähnliche Sorgen festgestellt hat, so ist die Art und Weise, wie Europäer dann darüber kommunizieren, recht unterschiedlich. Das heißt, wir müssen sagen, immer noch ist die Europäische Union zwar eine politische und durch europäische Gesetzesinitiativen gegebene Einheit, aber die Menschen leben in ihren Medienwelten doch sehr unterschiedliche Leben. Well, at the end of the EUROMA project, I think that we have reflected about European culture, European society tremendously, and I think what struck me as one of the main characteristics of Europe is its messiness, its contradictions. And we often see diversity as a problem. Well, I would still argue that it is a strength. But from an academic perspective, it actually becomes a very difficult thing to research. There is not one European culture. There is not one European society. It's built out of a diversity, not just of nation states, but different groups, different cities, different populations, different cultures. And the big lesson we learn from all this is a lesson of diversity and making do, finding ways of living together. And I think that's the lesson we learned. 3 anos do projeto EUMPLAT, o que é que nós sabemos mais sobre a sociedade europeia e sobre a cultura europeia, não é? De que forma é que os nossos conhecimentos se expandiram relativamente a este tema? A Europa é um ideal, não é? E uma das questões que um teórico chamado Jostein Gripsrud colocava no início da década de 2000 era se existia ou não uma esfera pública europeia. Portanto, a questão é essa: será que existe uma esfera pública europeia? Muito se debateu sobre esse assunto e ele considerava que a televisão, por exemplo, era extremamente importante para esta esfera pública europeia emergir, para que um europeu não se sentisse, enquanto cidadão nacional, ou cidadão da Estónia, ou cidadão britânico, ou hoje em dia já não faz muito sentido falar em Inglaterra, mas ou cidadão francês, cidadão belga, e para além de se sentir não é, como cidadão do seu país, sentir-se também um cidadão europeu. Portanto, a esfera pública europeia remetia para esse sentimento de o cidadão de um país europeu também se sentir como fazendo parte de uma esfera pública europeia. E ele considerava que a televisão era absolutamente fundamental aí, porque a Europa deixava de ser apenas uma entidade legal ou jurídica e política, passando a ser algo mais vivido, não é? A verdade é que dizem vários teóricos, não é, que a esfera pública europeia através da televisão não se terá concretizado tal como se esperava. E então uma questão que se coloca hoje em dia, não é, com o surgimento das redes sociais e mesmo o visionamento da televisão através das redes sociais, é até que ponto é que as redes sociais podem, de alguma forma, contribuir então para a consolidação dessa esfera pública europeia. Penso que esta terá sido a questão, não é? Uma espécie de leitmotiv deste projeto, que tem como objetivo tentar entender como é que os cidadãos europeus falam sobre a Europa e como, portanto, por outro lado, os meios de comunicação europeus também percepcionam a Europa. Portanto, são 2 níveis. Um é um nível supostamente formal, não é, daquilo que seria a esfera pública europeia, e outro, um nível mais informal, do modo como os cidadãos comuns percepcionam essa Europa. E penso que os resultados são interessantes
Claro que eu não posso pensar em todas as work packages, porque o projeto foi enorme, não é? E abarcou vários níveis e diversos graus de complexidade. Mas, tendo coordenado o número de uma revista, a OBS, em que foram publicados 3 artigos sobre este assunto, um da equipa italiana, outro da equipa grega e outro da equipa portuguesa, é curioso porque há um consenso em como os cidadãos desses países tendem a ver a Europa mais como uma entidade jurídica à qual se recorre em alturas de insegurança económica, não é? Portanto, é uma entidade que está lá para distribuir dinheiro, etc., mais do que propriamente, não é, uma entidade com a qual se identifiquem noutro sentido, mais profundo. E isto é algo que levanta algumas preocupações, não é? Portanto, e é muito interessante, porque hoje em dia, quer dizer, vivemos uma Europa que é uma Europa que se está a redefinir, não é? Portanto, vemos que há forças políticas que se tornam... Eu não sei quais são as implicações disto, porque a verdade é que quando o projeto arrancou, coincidiu mais ou menos com a altura da Covid, não é? Portanto, foi também uma altura de redefinição. E claro que nessa altura também é muito natural que a Europa estivesse lá também para ajudar, não é? Portanto, é natural que os resultados também apontassem para isso, não é? Para a Europa enquanto entidade que estava lá para dar apoio aos países, etc. Mas, hoje em dia, vemos algo que se passava há uns anos atrás, no que toca à transnacional comunista, por exemplo, uma espécie de transnacional mais de direita, não é? Portanto, países como Portugal, que não tinha, não tinha expressão política legal de extrema-direita, começa a ter hoje em dia. E quando nos perguntamos porquê, há quem diga, mas está a refletir o que se passa nos outros países europeus. Portanto, isto é algo que se dissemina. Estamos cá agora e vemos que há protestos dos agricultores. E os protestos dos agricultores reúnem, parecia uma torre de Babel, porque eu passei pelos protestos e estavam a falar em italiano, em francês, em várias línguas diferentes europeias. Portanto, é algo que portanto, são movimentos de base, não é? Que surgem das bases. E isto é muito interessante, porque simultaneamente pode ser que neste momento, já no final do projeto, não é? Portanto, já não vai ser abarcado pelos nossos resultados, mas pode ser que de facto estejamos a assistir a uma força, não é? Uma força talvez transnacional, que não foi captada à época ainda, não é? Mas, efetivamente, as redes sociais são o motor também dessa, talvez, nova direita transnacional. Portanto, as redes sociais são muito importantes. Isso foi algo constatado nos resultados, muito importantes ao nível da política, mas claro que haverá redes sociais que são mais utilizadas por políticos e por determinadas forças políticas do que outras, não é? Pronto, também na nossa altura o Twitter ainda era usado, depois o Twitter passou a ser substituído pela X, a rede X, sendo que também que o Elon Musk também introduziu algumas alterações na própria rede X, não é? Tendendo a que ficasse menos descentralizada, não é? Mais permeável também à circulação de discurso, de ódio, etc. Pronto. Agora, também, só para terminar a resposta a esta questão, uma das recomendações do coordenador do projeto, o professor Andrea Miconi, num outro artigo que ele escreveu numa revista conjuntamente, julgo eu, com Stylianos, da equipa grega, dizem que nesse artigo a regulação é absolutamente importante, é absolutamente fulcral para que a Europa consiga sobreviver, não é? Portanto, e porquê? Porque vivemos uma Europa que está muito dividida, muito fissurada. Então, neste contexto de divisão, é importante então que haja confiança.
E a confiança só pode surgir com mais mecanismos de regulação. E as redes sociais precisam da regulação, basicamente. Eu penso que talvez seja esse a conclusão, ou muito possivelmente amanhã possamos falar sobre o assunto, quando discutirmos as recomendações, talvez possa ser uma recomendação, não é, relativamente à necessidade de introduzir cada vez mais regulação nas redes sociais. Mas isto é algo, quer dizer, mas regulação não é só nas redes sociais, estamos a falar da regulação mesmo europeia a vários níveis, não é? Que abarquem os mídia em sentido mais geral. Porque, segundo esse artigo, a regulação é a única forma de criar algum sentimento de confiança nas instituições europeias numa altura em que há tantas divisões na Europa.